Vamos chamar o José Pascoal Vaz, que hoje está junto com o Iso Sendakis, que é especialista em Banco Central, e eles vão trazer o tema, um projeto de desenvolvimento, né, o desenvolvimento social com um projeto civilizatório. Vamos embarcar. Antes, gostaria de fazer na verdade, uma provocação aqui, né? Porque o economista Márcio Postman publicou acho que tem 2 dias, um artigo demonstrando o seguinte: ele apresenta os números, etc., mas demonstrando que os super ricos, na pandemia, ficaram ainda mais ricos no Brasil. Demonstrou isso. Depois a gente localiza aqui o artigo e cita os números com precisão. E então, para dizer o seguinte, a crise não atingiu todo mundo e alguns ela sequer atingiu, né? E é claro que ele fala dos setores financeiros, mas ele usa essa expressão dos super ricos que continuam protegidos e ganhando dinheiro em plena pandemia. Esse é o norte do artigo dele. Aí, é claro que a gente não poderia deixar de ouvir vocês dois, né, sobre essa consideração do Postman. Eu vou localizar aqui o artigo e compartilhar mais para frente. Para dar esse número, para ele ter mais precisão aqui no que a gente falou, né? Então, deixa eu só arrumar aqui, né? Mas diz isso, ó. Apesar, está no Brasil de fato, né? Apesar da crise, super ricos ficam ainda mais ricos. Riqueza nacional diminuiu 425 bilhões de dólares no ano passado, enquanto o número de bilionários aumentou. Aí ele diz que o PIB, que é a soma da riqueza gerada no ano, encolheu 4,1%, medido pela régua da moeda nacional, o real, ou 22,7%, considerado o dólar. E a economia nacional caiu do 9º para o 12º lugar na lista dos países mais ricos do mundo, em 2020. Mas aí ele vem e diz, né? Apesar disso, os super ricos se deram bem. No ranking da revista Forbes, indicador de grandes fortunas em dólares no mundo, o Brasil foi o 7º país a mais adicionar bilionários à sua população. É isso. Na verdade, era isso aqui que a gente queria compartilhar. E ouvintes, que a gente precisa ter um projeto nacional, mas sabendo exatamente para onde a gente quer ir, né? Que não adianta crescer por crescer. O pessoal fala, precisa crescer, crescer. Se for para crescer do jeito que aconteceu durante a ditadura, é melhor não crescer, né? Porque nós crescemos muito durante a ditadura, eu tenho falado bastante isso, mas, ao mesmo tempo, a desigualdade aumentou, né, de uma forma muito intensa, né? Então, é importante que a gente tenha um projeto nacional sabendo para onde a gente quer ir, porque hoje nós estamos completamente à deriva, né? Tem um leve projeto, quer dizer, um leve no sentido orgânico, né? Mas, do ponto de vista das intenções, é o projeto do governo Bolsonaro, tá certo? Que é concentrar cada vez mais, né? É jogar cada vez mais para o mercado e diminuir o Estado e as políticas públicas. A gente precisa saber claramente para onde a gente quer ir. Primeiro, reconquistando a soberania nacional, que nós estamos perdendo rapidamente, e fazer com que os caminhos e objetivos sejam escolhidos democraticamente, né? Através dos conselhos municipais, das conferências municipais de saúde, etc., incentivar as consultas populares, reforma partidária eleitoral, atacando principalmente a influência do dinheiro na política. E o combate à desigualdade social, pensando não só na desigualdade social, mas pensando também em resgatar a dívida social, porque não basta você combater a desigualdade. Se você acabar com a desigualdade hoje, né, a dívida social continua do mesmo tamanho, né? Você precisa
resgatar a dívida da desigualdade que foi acumulada durante séculos no Brasil, né? Então, esse é o projeto que a gente precisa ter em mente. A gente precisa, para isso, fundamental que você aproxime o perfil de produção ao perfil das necessidades. O que é perfil de produção? É o que você produz que vai dizer para quem que você está produzindo. Porque hoje, né, a imensa maioria do povo brasileiro trabalha, né, para sustentar o sofisticado para uma elite, né? É importante que a gente mude isso, né? Mas eu queria chamar agora o Iso, porque o Iso tem ideias muito boas, ele vem estudando bastante esse assunto. Então, Iso, está com você agora aí como é que deve ser um projeto de nação, né, para resgatar essa situação terrível em que a gente vive. Eu, assim, com a nossa especialidade, nossa formação de engenharia, às vezes a gente se arrisca não só no campo econômico, como até na psicologia, na psiquiatria, e lembra Freud, que diz que é preciso conhecer o passado para a gente não repetir os erros e também poder aprender com ele, aprender o que fazer daqui para frente, com base na experiência que a gente teve. E acho que é importante a gente alongar a nossa visão ali do ciclo histórico, porque, às vezes, numa época de ascendência da economia, você tem crises que não mudam a tendência geral, mas por um período elas reduzem. E, da mesma forma, em épocas de declínio, você tem certas bolhas, como o pessoal costuma chamar, que fazem inflar por um período, e alguns mais afobados acham, bom, agora achamos a solução. Lá no século XIX ainda, né, o domínio da energia do vapor, depois da energia elétrica, permitiu um grande avanço na produtividade do trabalho, na criação das bases econômicas para tornar a vida mais confortável. Mas ficou concentrado em alguns países, e o Brasil acabou se colocando numa posição, ainda no Império, né, de abrir os portos às nações amigas, porque era na Inglaterra que estava concentrado. No entanto, essa ascensão ela foi interrompida no início desse século, houveram as duas guerras mundiais, a Grande Depressão, com a contrapartida do surgimento do campo socialista, mas teve um declínio grande e costumou-se chamar, depois da Segunda Guerra, da Era de Ouro do capitalismo, que perdurou até os anos 60, uma tendência geral de crescimento, anos 70, melhor dizendo, e a partir de 80, que aqui a gente chamou de década perdida, começou a curva descendente devido à questão da financiarização, a substituição da produção pela financiarização, onde os derivativos, acho que todo mundo sabe, valem muitas vezes mais o que existe do trabalho, ou seja, para cada pãozinho que está na padaria, existem meia dúzia de papéis que valem um pãozinho, e não existe o pãozinho para as pessoas comprarem. Então, o que aconteceu, meu modo de ver, no nosso país a partir dos anos 30? A gente falou, bom, precisamos industrializar o Brasil e substituir essa dependência externa, primeiro do comércio, depois da instalação, com a pressão da guerra, tudo mais. E o governo Vargas, na época, tomou algumas medidas dos dois lados. Por um lado, são três vertentes, mais precisamente, né? O Estado cuidou da questão da infraestrutura, da indústria de base, porque o particular no Brasil não estava preparado, financiou e propôs as encomendas das indústrias nacionais de manufatura, que foram substituindo os itens menores na importação, e, por outro lado, procurou fortalecer o mercado interno, criando o salário mínimo, os direitos trabalhistas, fortalecendo a renda das pessoas, e a própria industrialização também ia liberando o pessoal que trabalhava na roça para as cidades, né? Foi
permitindo que as pessoas se integrassem à indústria e se integrassem com uma renda melhor, tivessem, de um lado, coisas para comprar, que não precisavam importar, do outro, tivessem salário para fazer essa aquisição da melhora da sua vida, não só da subsistência, como do seu progresso. Isso perdurou até esse período, inclusive na ditadura. Só que, mesmo um pouco antes da ditadura, havia uma discussão no Brasil, que acho que é bastante importante, se o desenvolvimento deveria ser com base nas nossas próprias forças ou com uma participação principal, importante, do capital estrangeiro. Se a gente deveria, claro, todo mundo achar, vamos industrializar, vamos produzir no Brasil, né, gerar empregos no Brasil, mas quem deve ser hegemônico? Nós devemos contar com os nossos próprios braços, nossas próprias pernas, nossa própria cabeça, ou devemos trazer de fora as empresas que podem nos atualizar tecnologicamente. Isso acabou fazendo o ritmo declinar, essa dependência externa, essa nova forma de recolonização do Brasil, fez um processo declinante que inverteu de vez a mão a partir dos anos 70, quando as finanças, como eu já disse, passaram a controlar a vida econômica ao invés de ser a produção. E no Brasil, as empresas foram saindo e, no período mais recente, continuamos declinantes, tem momento de ascenso, né? Teve períodos de crescimento, continuamos declinantes na curva econômica geral, porque cada vez mais, em vez de entrar novas empresas, como era no tempo do JK, veio se instalar aqui as fábricas de automóvel e assim por diante, não. Produtos de luxo, como o Pascoal bem lembrou, né? Mas vieram, agora só estão mudando de bandeira, ou seja, a mesma fábrica que já tem no Brasil, ela deixa de ser brasileira, passa a ser de outro, então soma-se ao pagamento dos juros a remessa de lucros que vão gerar empregos em outro país, vão gerar melhora das condições de vida no exterior e não no Brasil. Né? Bom, é bom lembrar que em 1980 o PIB brasileiro era maior que o PIB chinês. E aqui nós não estamos falando em PIB per capita, estamos falando em PIB absoluto. Toda a produção que, não sei se já era 1 bilhão, mas eram pelo menos 800 milhões de chineses produziam em 1980, era menos que os 150, 160 milhões de brasileiros produziam aqui no Brasil. Hoje a China, todo mundo sabe, o Brasil continua caindo suas posições no ranking mundial, e a China, sob alguns aspectos, já é maior que a economia dos Estados Unidos, exatamente trazendo uma confirmação de que a política de industrialização do Brasil, sob a hegemonia da indústria nacional, sob a hegemonia com controle do Estado nacional, é uma solução para retomar o desenvolvimento e permitir as bases para o desenvolvimento social. Você resolve o problema econômico, passa para a questão social, porque você precisa ter duas possibilidades. Você pode aumentar a renda das pessoas, posso comprar mais, mas se eu não produzo, eu tenho que importar. Aí eu dependo lá do preço lá fora, do câmbio, de uma série de coisas, que é o que vem acontecendo nos últimos anos que eu digo desde a redemocratização. Né? Houve uma abertura generalizada da economia. Tinha um amigo meu de infância, o pai dele tinha lá uma tecelagem, 10, 15 máquinas mais ou menos, era bem, para mim vivia muito bem, levava a gente de Mercedes e na numerada para assistir o futebol, né? Só que aí ele falou, não, ele me contou um dia, não, nós fechamos a tecelagem, porque é mais barato importar da China e tal. Por um período isso dura. Por um período mais longo, quando vocês têm o dinheiro para comprar, mas não produz, acaba ocorrendo o que está ocorrendo agora, né? A inflação sobe, o câmbio desregula e as coisas que a gente importa passam a ser muito mais caras. Então, o que nós precisamos fazer... se me der só um segundo só para concluir, o que nós precisamos fazer para retomar um novo projeto de desenvolvimento nacional baseado
na nossa indústria, baseada na substituição das importações, na geração de empregos, na formação de mão de obra, em que as pessoas, ao mesmo tempo, tenham dinheiro para comprar com o seu salário e coisas para comprar com a nossa produção. Pascoal. Não, o que eu queria te perguntar é sobre o sistema financeiro, né? Para fazer isso que você está propondo, né, uma reindustrialização do Brasil, nós já tivemos a indústria valendo 30% do PIB, né? E hoje é coisa de 11%, 12%. Para fazer isso, quer dizer, nós vamos ter um enfrentamento muito grande, que é o sistema financeiro. O sistema financeiro não quer isso, claro, e não quer isso, né? Como é que você vê essa questão? Mais grave de que o sistema financeiro não quer, porque o sistema financeiro procura gerar seus lucros através da renda financeira. Mais grave dele não querer é o governo facilitar o jogo, né? Então, na medida em que, porque a gente vê lá, a Selic caiu para 2, agora está 7 ali, mas a dívida pública tem taxas de 7, 8% ao ano e devem estar voltando para mais próximos de 10%. Quando foi liberada uma liquidez, logo no início da pandemia, que não era para reindustrializar o país, era apenas para manter as indústrias, manter os empregos, né? Manter o que já tem funcionando, o próprio ministro disse, pô, o dinheiro ficou empossado nos bancos, né? Ou seja, por que o banco iria querer assumir um risco, né, de se colocar numa empreitada sem saber que era uma necessidade social, né? Manter os empregos, manter a renda, manter comida disponível, bens disponíveis para as pessoas sobreviverem? Se eles podiam pegar aquele R$ 1 trilhão e prestaram lá 50, 100, né? Alguma coisa fizeram, mas o grosso falou, pô, vamos comprar títulos públicos, né? Vamos fazer exatamente o que a gente estava fazendo antes, ganhar sem risco, e é um dinheiro que, no fundo, sai dos impostos, sai da nossa própria produção, de uma maneira, vai para 400 bilhões de juros, que é mais do que todo o auxílio emergencial que foi pago o ano passado. E aqui eu estou falando de juros, não estou falando da rolagem da dívida. E, assim, o que acontece nos últimos 20, 30 anos? O juro caiu quando o Fernando Henrique foi ministro da Fazenda, antes do real era de 40%, 50%, com o Sarney chegou a 80% ao mês. O juro caiu, só que a base sobre a qual se calcula o juro vai se multiplicando, porque não é um dinheiro que não existe. É o seguinte, ó, antes você me devia 50% de 70 bilhões, hoje você me deve 10%, 5% de 5 trilhões, que dá 4, 5 vezes o valor total da dívida há um tempo atrás, sem botar dinheiro novo. É um bom jogo, é uma boa briga para a gente comprar e acho que nós temos condição de ganhar, porque a Constituição diz que é papel do sistema financeiro, está no artigo 192, promover o desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Acho que esse é o ponto do sistema financeiro no projeto nacional. Eu lembro que nas discussões ali de construção de metrô e tal, tinha um produto muito sofisticado que precisava ser importado para a gente poder fazer as linhas de trem do metrô, né? Muito complexo, chamado trilho. Não sei se alguém já ouviu falar trilho de trem. É um perfil, né? É um lingote que é um perfil, mas é que não adapta, né? Então, contrataram lá a empresa que ia fazer os vagões. A gente manda o minério de ferro, né, para fora, a gente tira lá em Minas Gerais e traz de volta o trilho pronto. Assim, eu fiz um tratamento dentário, eu estou fazendo, como é que ele faz para moldar um dente novo? Ele bota uma massinha, né? E da massinha você faz a peça do dente, e na semana seguinte ele encaixou, passou a colinha e pronto, né? Só passavam a roda do trem em cima e fazer um molde e fazer o trilho, uma coisa que a gente poderia fazer aqui na Cosipa, né? Fazer aqui na Baixada Santista, ali na ex-Cosipa, né? Fazer os trilhos de trem, inclusive para poder ligar a Bertioga a Mongaguá e criar os polos industriais para as mercadorias que chegam antes, para as que vão ser exportadas, e
as que chegam no porto e, antes de subir a serra, que gerar emprego, gerar industrialização aqui na Baixada Santista. Fazendo trilho de trem, pegando o petróleo que está aqui na bacia, que não por acaso é chamada Bacia de Santos, né? Tem o pré-sal, tudo mais ali, e partir daí para retomar o nosso projeto, dando um exemplo aqui de como é que a gente poderia fazer o nosso projeto aqui na região. Ok.